Pois é, foi uma rodada bem legal de transtorno de humor, e aí na última live a gente ficou com um monte de pergunta e resposta, e aí nem deu tempo de responder tudo, e aí agora a gente pegou mais perguntas e respostas ainda, né? E foi super legal, né? A participação de todo mundo. Teve várias perguntas diferentes também que da outra vez não tinham surgido, bastante coisa pra gente. Não, tem bastante coisa para a gente conversar sim. E, Adriana, para a gente começar então, para o pessoal esquentando, eu queria te fazer uma pergunta. Posso? Vai lá! Que tem a ver com o trabalho do terapeuta junto com o paciente que tem depressão e transtorno bipolar, né? Eu acho que a função do terapeuta muitas vezes ela é pouco compreendida ou mal compreendida, né? Muitas vezes as pessoas acham que é para dar um apoio, aí tem gente que usa até um termo, usa até uma coisa assim pejorativa, né? Ah, pagar para conversar com alguém, eu não preciso pagar para conversar com alguém, como é que é isso, né? São umas coisas às vezes preconceituosas assim, sobre o trabalho do terapeuta, que é muito importante, tanto na depressão quanto no transtorno bipolar. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que é o planejamento que se faz com o paciente na depressão e no transtorno bipolar? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Né? Um pouco na depressão, um pouco no transtorno bipolar. Qual que é o papel do terapeuta? Como é que é o planejamento? Quais são os principais objetivos? Eu queria que você introduzisse isso para a gente, por favor. Para uma forma bem prática, né, que eu falo para os pacientes é que assim, a gente sabe, né, que esses transtornos têm uma questão de basicamente aí 60, 80%, né, de bases genéticas, mas também o resto cabe aos fatores ambientais, né, aos fatores psicossociais em geral. E eu falo, poxa, você não fica feliz quando você tem algo para comprar que tem aí 30, 40% de promoção, não te faz diferença, né? E aí eu falo exatamente esse é o papel da psicoterapia, né? Nem tudo a gente vai conseguir estabilização apenas com a medicação, né? Muitas coisas a gente também precisa se olhar, a gente precisa entender os nossos limites, como que a doença funciona, né? E aí entra o papel da psicoterapia, né? Então, o primeiro pilar da psicoterapia que é importante é a questão da psicoeducação, em que a gente faz a pessoa entender sobre a doença, ela conseguir saber os seus gatilhos e fatores de risco, perpassando aí para a questão de rotinas e hábitos de vida, que é essencial para a questão dos transtornos de humor. E aí a gente também vai para a questão de reduzir os desencadeadores de doença e fazer alguns reajustes no dia a dia, que, assim, isso é imprescindível, né? Saber lidar com os sinais da doença, saber lidar com seus limites, entender, né? Como a gente sempre fala nas lives, né? Entender o que é um sintoma, o que é da pessoa, né? Então, essas coisas não existe como conseguir se não for pelo caminho da psicoterapia, dar todo esse suporte, né? Com o paciente dentro de um prazo específico também, que acho que é uma coisa que as pessoas às vezes ficam com receio, né? E como a gente trabalha com protocolos bem importantes aí, que são embasados, né, em literatura científica, a gente fica com o paciente também num prazo muito específico, visando a estabilização dele, visando a funcionalidade, e depois ele vai, né, para a vida, né, para poder viver, e aí tudo que a gente aplicou aqui, ele ir para frente. Perfeito. Então tem muita coisa para fazer e muita coisa objetiva para ajudar o paciente, né? Não, com Essa, é, a, certeza, essa é a verdade. com certeza, com certeza. É um trabalho bem bonito, é um trabalho bem bonito e eu acho que quando se tem, né, exatamente o tratamento, a combinação dos tratamentos, a gente chega no resultado bem legal. E, bom, e vamos lá, falando em tratamento combinado, vou deixar uma pergunta para você aqui, né, dentre as várias aqui, mas uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando é sobre a questão da medicação, né? Se tem, tô até lendo aqui, porque teve várias perguntas, né? Mas assim, tem remédio para depressão e transtorno bipolar? É a mesma medicação? Eu vi que fulano toma tal coisa, será que funcionaria para mim que tenho transtorno bipolar? Quando eu estou na fase depressiva, eu preciso tomar antidepressivo, quando eu estou na fase maníaca, eu preciso tomar. Se você puder até trazer essa resposta, eu acho que é bacana.
Tá, essa é uma pergunta muito comum, né? Primeiro, o tratamento medicamentoso da depressão é diferente do tratamento medicamentoso do transtorno bipolar. Até aí tudo bem. Onde que fica a maior dúvida? Há pacientes bipolares, pacientes portadores de transtorno bipolar, que passam a maior parte do tempo em depressão. Aí fala assim, poxa, minha amiga tinha esses sintomas parecidos com o meu, ela toma lá um antidepressivo. Será que eu não posso tomar um antidepressivo? Como é que fica isso? Não. O mesmo quadro, um paciente que tem depressão, ele vai ser tratado de maneira diferente de um paciente portador de transtorno bipolar, mesmo que ambos apresentem depressão, né? No transtorno bipolar, nós priorizamos os estabilizadores de humor, ao passo que no paciente que tem depressão, o uso de antidepressivos é priorizado. Então, isso é muito importante, o tratamento tem que ser personalizado, você precisa confiar no seu médico que ele está fazendo o melhor tratamento. Porque o mesmo quadro em pacientes que têm transtorno depressivo e transtorno bipolar, eles são tratados de maneira diferente. Tratar um quadro depressivo no paciente com transtorno bipolar com antidepressivo pode, muitas vezes, no médio, às vezes no curto prazo, provocar uma piora. Então é assim, olha, o tratamento tem que ser personalizado no tratamento da depressão no transtorno depressivo e o tratamento da depressão no transtorno bipolar. E o tratamento tem que ser individualizado para cada paciente também, isso é importante. Porque, aliás, o mesmo quadro, vamos supor, 2 pacientes portadores de transtorno bipolar, quando eles apresentam o mesmo quadro, muitas vezes o tratamento é diferente, baseado na história, na resposta prévia ao tratamento, e uma série de idade, e efeitos colaterais e uma série de outros fatores. Então, o tratamento ele é individualizado, de acordo com o transtorno e de acordo com a pessoa. Muito bem. Muita dúvida mesmo, né, em relação ao diagnóstico, né, Fernando? É muita dúvida, e aliás, várias já apareceram aqui, a gente vai comentar. Adriana, vamos lá as dúvidas do pessoal, então? Vamos lá, que tem bastante coisa para a gente comentar. Vamos sim. Adriana, a Daniela Ávila pergunta assim, como ajudar a controlar a compulsão por compras e comida na fase de euforia? Essas coisas, assim, geralmente a gente vai muito para questões mais comportamentais, né? Então, porque quando a gente fala de impulso, né, é muito difícil a gente controlar só com as cognições. Então, a gente às vezes precisa ir direto para a questão dos comportamentos, né? E pode ser comportamentos dos mais, assim, comportamentos mais simples, tipo beber água gelada, né, que diminui essa questão da sensação de fome, até, por exemplo, a prática de atividades físicas, a questão do sono, né, que um sono, quando ele está bem regulado, ele diminui a compulsão alimentar por si, porque tem várias substâncias que são importantes, né, que são secretadas durante a madrugada, quando se dorme direito. Então, a gente também fala sobre a higiene do sono com os pacientes, e outras coisas, né? Por exemplo, trabalhar com os picos, entender que toda impulsividade tem um pico e vai embora. Se você conseguir trabalhar com esses picos, você consegue diminuir, lidar com isso, né? Tornando, por exemplo, e aí, assim, sabendo desses picos, tornando as informações mais difíceis. Então, vamos colocar assim, que é uma compulsão por compras. Compulsão por compras, você tornar mais difícil o uso dos aplicativos, descadastrar os cartões de crédito e os próprios aplicativos. Se for por comida, evitar as junk foods dentro de casa, né? Então, acho que vai de acordo com as compulsões que a gente está lidando, mas as estratégias que mais funcionam são as comportamentais, por serem alterações de impulso. Muito bom. E são as mais simples, as que mais funcionam, né? Muito legal. Sim. Olha, a Andrea tem uma pergunta aqui, eu vou responder. É normal, mesmo medicada, a gente nunca mais voltar a se sentir bem, como antes de desencadear o transtorno bipolar? Não é normal. Na maioria dos casos, nós conseguimos, usando as medicações adequadas, por tempo adequado, usando todas as estratégias, nós conseguimos retomar a vida normal ou muito próxima do normal. Há uma minoria dos casos nos quais haverá sintomas residuais, mas isso é uma minoria dos casos, por isso dizer assim, normal é complicado, né? A palavra normal as pessoas entendem de maneira diferente, mas eu diria que na maioria dos casos a gente consegue atingir, a não ser por ter que tomar remédio e fazer terapia, uma vida como antes, né? Então não deixe de buscar isso junto ao seu médico, né, Andréia? Adriana, tem uma pergunta que eu separei para você aqui. A Luciane falou, essa é boa, é possível um psicólogo que tem transtorno bipolar ser especialista nessa área ou desempenhar qualquer outra profissão?
Claro, né? Uma questão é diferente da outra, porque até é interessante, porque o transtorno bipolar ele é muito diferente, né? A gente fala que a depressão é mais fácil, porque ela muitas vezes é muito mais previsível do que o transtorno bipolar. Então, são duas coisas diferentes, né? Claro que também vem a questão da funcionalidade, né? Não é porque você tem transtorno bipolar que você não possa exercer nenhuma função, cargo de responsabilidade, ou também não significa que seja uma instabilidade emocional, né? Porque é bipolar, não pode ser psicólogo. Não, né? Você fez um tratamento, você está estável, nada te impede de seguir a função que você tanto quer, né? Então, eu acho que também pode existir um certo estigma aí por trás, né, disso, e eu acho que é descabido. Perfeito. Pode falar, desculpa. Não, por favor. Eu estava vendo aqui, né, sobre essas questões, né, sobre os diagnósticos e tal, e teve várias perguntas aqui também para você. Não sei se você ia ler essas daí, se for, pode até ler. Eu estava vendo aqui algumas. Pode ler então, porque são as que eu estava pensando aqui. A Neila, né, perguntou assim, como ter certeza do diagnóstico? Olha, isso é muito importante. Não eu acho assim, existe uma divisão de papéis no tratamento, né? Médico, psicólogo, paciente, família. E assim, quem tem esse preparo, dedica a vida a isso, anos e anos de treinamento, de estudo, é o médico, né? Então, a certeza do diagnóstico tem que vir do médico, né? E muitas vezes o médico vai falar, olha, por enquanto eu não tenho certeza, vamos observar melhor, vamos tratar, não é por isso que não dá para tratar, dá para tratar de uma forma que a gente chama sindrômica, a gente trata a síndrome antes de firmar o diagnóstico. Então, e ao paciente cabe o quê? Se educar com o médico, com o psicólogo, ele próprio estudar, conhecer mais sobre a doença, né? Mas essa não é uma responsabilidade do paciente. Então, Neila, o que eu digo para você tem que ter confiança no profissional que te assiste e confiar no diagnóstico que ele faz. E, lógico, havendo dúvidas, tire com ele. Olha, por que foi feito o diagnóstico assim? Olha, eu me sinto mais ou menos desse jeito. Eu li que o diagnóstico é de outro jeito, me explica. Então, esse diálogo e essa abertura tem que haver. Eu acho que a tua certeza, vamos dizer, entre aspas, do diagnóstico tem que vir da tua relação de confiança com o teu médico. E havendo dúvidas, logicamente pedir uma segunda opinião pode ser salutar em muitos casos, né? Sabe uma coisa importante a respeito disso também, que eu vejo que a questão dos médicos psiquiatras, pelo menos aqui, esses que nós trabalhamos, né, Fernandes, a equipe, assim, ela é muito aberta, né, para discutir casos. Eu acho que mais do que outras áreas que a gente trabalha, porque a psiquiatria, ela é realmente uma área que precisa de muita atenção para se fazer um diagnóstico, né? Então, sempre que o paciente tem dúvidas, é legal trazer de fato, porque isso até amadurece a questão do próprio diagnóstico para a equipe, né? Falar, poxa, mas quais são suas suspeitas? Por que sim, por que não? Porque pode ser que a pessoa não tenha trazido algum dado que pode ser muito importante para a gente também, até para poder firmar a questão do diagnóstico, né? Então, acho que tudo isso é válido também. Falar, olha, se você tem, né, essa dúvida, leve por que você tem dúvidas, leve mais dados, né, sobre essas informações, que pode ser muito interessante. E aqui ó, a Orleide Maria está falando que não perde as nossas lives. Muito obrigado aí por prestigiar, Orleide. E ela pergunta assim, Adriana, que ela já não toma remédio, não toma medicamentos mais, né? E ela pergunta assim, olha, será que eu corro risco de soltar ou ter recaídas? Eu sou extremamente ativa e cuidadosa com a minha saúde. Ela não deixou clara se é depressão ou transtorno bipolar o diagnóstico. Uma coisa importante é conseguir perceber os gatilhos, né, e equilibrar esses gatilhos, né, cuidar da sua vida, né, de uma forma equilibrada. Eu acho que essa questão de estar sem a medicação é isso também, depende do diagnóstico, depende né, do tipo de tratamento, de como que foi, mas o que pode se fazer, né, perante isso? Entender a si próprio, entender qual que é a doença, quais são os gatilhos para si, né? Então, para uns, o gatilho pode ser uma falta de sono, né? Uma falta de rotina. Para outros, pode ser, por exemplo, uma mudança de emprego ou uma promoção, né? Então, entender os seus gatilhos é essencial neste ponto, né? E saber lidar com eles, né? Porque lidar
alerta de doença é essencial. É muito importante também a questão do diagnóstico, porque no transtorno depressivo muitas vezes pode ter alta e ficar sem remédio, mas no transtorno bipolar o tratamento de manutenção é obrigatório. Então, como ela não deixou claro o diagnóstico, é importante falar isso, né? E ficar atenta, né? Ficar atenta aos sinais de alerta. Já parou a medicação, então continua cuidando da saúde, obviamente, né? Tendo hábitos saudáveis e ficar atenta aí a um possível episódio que possa aparecer para tratar precocemente, né? Sim. Aí tem algumas perguntas, né, sobre diagnóstico diferencial, por exemplo, né? A Maria está perguntando assim, como realizar o diagnóstico diferencial de transtorno bipolar de forma mais eficiente, com ou sem ausência dos episódios de mania? Maria, eu não sei se você é uma profissional ou se você é uma paciente portadora de transtorno bipolar ou transtorno do humor. O diagnóstico do transtorno bipolar, ele é sempre há manias ou hipomanias, sempre há. Então, se você nunca houve manias ou hipomanias, o diagnóstico, em princípio, não é transtorno bipolar, né? E se há dúvida se houve ou não, repito, a gente volta naquilo, você tem que conversar com o profissional que te assiste para esclarecer bem isso, né? Se os sintomas que você passou no passado, as acelerações, impulsividade, aceleração mental ou qualquer outro que seja, foi ou não um episódio de mania ou hipomania, né? Muito bem. Adriana, por falar nisso, de reconhecer, né, a Daniela Santos pergunta assim, o bipolar sabe quando está em hipomania? Tem a ver com psicoeducação. Né? Pois tem duas respostas, né? O paciente que já foi psicoeducado, que consegue entender os sinais da doença para ele, os gatilhos, com certeza quando ele está entrando nesse episódio de hipomania, ele já consegue se auto-perceber, ele consegue lidar com isso. Agora, muitas vezes os pacientes que nunca entraram em tratamento, nunca fizeram psicoeducação, a tendência é que muitas vezes eles não percebam e gerem vários conflitos interpessoais, né, por consequência disso. Eu perguntei para você porque eu sabia, é fundamental a psicoeducação nesse caso, né? Então, o paciente percebe? Depende. Se for paciente da Adriana, bem, com uma boa psicoeducação, vai perceber. O paciente consegue. Muito bem. É uma pergunta aqui, olha, como diferenciar transtorno bipolar de TDAH? É um diagnóstico diferencial bastante importante e também é uma comorbidade. Então, muitas vezes você precisa diferenciar um do outro e muitas vezes estão juntos, tá bom? E é uma confusão. Né? Por quê? Porque a desconcentração e a falta de memória pode acontecer no transtorno bipolar e na depressão e pode acontecer no TDAH. A agitação também pode acontecer tanto no transtorno bipolar, né, quanto no TDAH. Então, muitas vezes é preciso de um profissional com alguma experiência para diferenciar um do outro. Mas uma coisa que é fundamental para diferenciar, ninguém tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade com início na vida adulta. Então começa por aí. Se teve início na vida adulta, não é TDAH, com certeza. Se teve início precoce, aí é preciso fazer o diferencial, se é TDAH, se é transtorno bipolar ou se as duas coisas aconteceram juntas no mesmo paciente, né? Obviamente, se os sintomas são só agitação física e desatenção, não é transtorno bipolar. Né? Porque o transtorno bipolar tem uma síndrome que tem uma série de outros sintomas, principalmente sintomas afetivos. Né? Então, esses são alguns princípios pelos quais nós fazemos o diagnóstico diferencial. Né? Mas isso cabe muitas vezes ao profissional, porque muitas vezes as coisas podem acontecer juntas e têm que ser tratadas juntas. Quer comentar, Adriana? Talvez uma outra coisa importante seja a questão da linearidade também, né? Porque no transtorno bipolar você tem uma alteração que não é muitas vezes linear, e no TDAH né? Perfeito. Então, isso também é uma coisa importante. Porque no transtorno bipolar acontecem fases da doença, e no TDAH é constante. A Adriana lembrou muito bem isso. Importantíssimo isso. Sim. Adriana, tem uma pergunta aqui curiosa. As pessoas com transtorno bipolar realmente tendem a ser mais inteligentes? Então, pois é. Bem inteligente essa pergunta, né? Porque tem muito isso, né? De falar da criatividade, da inteligência, né? Entretanto, assim, não se tem estudos conclusivos a respeito disso, né? Até porque a gente sabe várias coisas, mas uma coisa que
que a gente tende a falar é que Van Gogh, por exemplo, foi um cara criativo, mas que se ele não tivesse talvez essas oscilações, ele teria talvez, sei lá, mais obras do que ele teve, porque a doença afetou muito, né, o desenvolvimento dele na obra, né? Então a pessoa fala, mas ele era muito criativo. A gente fala, ele era, apesar da doença, apesar do transtorno bipolar, né, que a gente fala muito que, né, a gente coloca esse diagnóstico para ele, apesar do transtorno bipolar, ele conseguiu fazer as obras dele, né? Então a gente pensa muitas vezes ao contrário, né? E até os estudos que a gente vê né, de neurodesenvolvimento e tudo mais, neuroplasticidade, a gente vê que muitas vezes, por muitos pacientes terem uma alta reserva cognitiva, os episódios acabam não afetando tanto eles quanto se esperava, né? Então, o que é um fator bom também, mas não necessariamente significa que eles tenham sejam mais inteligentes do que a população, por exemplo. O transtorno bipolar é muito incapacitante, que a Adriana falou, é verdade. A maioria das pessoas brilhantes são brilhantes apesar do transtorno bipolar. Da onde que vem essa mítica que o bipolar é ele mais inteligente? Porque nos episódios de hipomania, quando ele está um pouco acelerado, a produção de ideias ela pode estar aumentada. Isso pode acontecer. Mas isso a gente diz em medicina assim, hiperfoco, muitas vezes uma dedicação excessiva a um determinado tema e o paciente acaba adquirindo uma expertise naquilo, né? Então, mas isso em medicina a gente chama de relatos anedóticos. O que é? Pô, acontece um caso ou outro, é um relato curioso, mas não é a regra, né? A verdade é que o transtorno bipolar grave, quando não diagnosticado corretamente, na verdade pode ser até o contrário. A pessoa acaba tendo um desempenho menor do que poderia, né? Sim. Muito. E, Fernandes, tem mais? Muito bem, vamos lá, tem mais. Vamos em frente que tem bastante, gente. Espera aí que tem. Vai lá, bastante. Fernandes. Vamos lá. O Fernando tá organizando tudo aí. Tá difícil, mas vamos em frente. Olha. Essa aqui, Adriana, essa aqui eu vou pedir para você responder. A Fio de Sol, que participa muito, interage muito com a gente aí. Obrigado, Fio de Sol. É possível que uma pessoa diagnosticada com transtorno bipolar apresente características como falta de arrependimento, falta de remorso e indiferença? Isso parece mais característica de personalidade, né? O que você diria, Adriana? Eu pensei em duas coisas, né? Que talvez isso seja um estado, né? Que também pode ser o contrário, né, Fernandes? Que quando a pessoa está com sintomas depressivos, por exemplo, em episódio depressivo, eles tendem a ter um pensamento mais disfuncional, tendem a ter muitas vezes esse remorso maior, né, ou em estado misto, né, acaba pensando mais repetitivamente nas coisas, e aí acaba ela falou brulho, né? Sabe o que ela falou? Falta de arrependimento e falta de remorso. Falta de... isso já não me parece muito realmente. Isso, aí o contrário já é mais difícil. A gente sabe que tem uma alteração na questão da empatia, mas não nesse nível, né? Então, quando eu falo assim, falta de arrependimento, falta de remorso, já fala mais alguma coisa de personalidade, parece, né? O que a doutora Adriana está falando é verdade. É que no paciente em depressão, muitas vezes, aumenta o remorso, né? Aumenta o arrependimento, né? Isso é muito comum, inclusive. Sim. Né? E a indiferença? Já a indiferença pode acontecer na depressão. A pessoa fica um pouco mais indiferente às coisas, né? A falta de respeito, né? Por coisas que gostava. Mas do jeito que... desse jeito já me parece mais personalidade mesmo. Pois é. A Vanessa Barros está fazendo uma pergunta bastante interessante, Adriana. A depressão pode estar relacionada à falta de algum hormônio, vitamina, aminoácido no nosso organismo? E só a reposição dessas substâncias pode trazer alguma melhora no quadro? Essa eu vou deixar até você responder, apesar de ser uma coisa de mais médica, né? Eu fico... Olha, não, né? Eu gostaria que você falasse mais sobre isso, mas, assim, é possível só a reposição fazer melhoras? Não, né? E até porque as substâncias que se tem em pesquisas não são suficientes também para isso, né? Sei lá, vitamina D, por exemplo, né? Exatamente, Adriana. O que pode acontece que muitas vezes a gente vai avaliar um paciente de depressão e a gente avalia isso e está lá a falta de vitamina D, de ácido fólico, vitamina B12, a gente repõe, né? Então podem ser condições associadas à depressão, mas é que elas não podem ser consideradas causadoras e muito menos
se a gente repor a vitamina, o paciente melhora da depressão. A mais comentada dessa é a vitamina D. Tem até, Adriana, tem até livro que vende em aeroporto, best-seller, sabe aquele livro que você compra para ler no avião? E a vitamina D, e na capa mesmo. Tem um monte de coisa que pode ser tratada com a vitamina D, e está lá a depressão também. A verdade é assim, só para você saber por que as pessoas confundem, Adriana, depressões graves realmente estão mais associadas à falta de vitamina D. Mas é por quê? Porque as pessoas comem mal e não tomam sol, entende? Tratar a vitamina D não vai melhorar a depressão. Então é o que a gente chama de correlato, coisa que acontece junta. Mas não daí a dizer que é a causa da depressão. Ou, pior ainda, dizer que tratando isso melhora a depressão, não é verdade. Né? Os estudos não mostraram isso até hoje. Né? E é bem perigoso isso, né? Essa questão desse tipo de tratamentos alternativos, né? Porque isso é um grande risco, né? Porque a pessoa poderia estar tomando uma medicação mais adequada e ter uma resposta adequada também. Né? Há medicação, vamos dizer assim, tratamentos alternativos e comportamentos, atitudes que a pessoa pode tomar que são muito recomendáveis. A prática de atividade física aeróbica 3 vezes por semana. Sim, claro. Né? A meditação pode ajudar. Associados ao tratamento adequado. Né? A acupuntura pode ajudar sobretudo na ansiedade, a meditação também pode ajudar sobretudo na ansiedade. Então, tudo isso é válido. Se está com uma hipovitaminose, qualquer que seja, tem que ser tratada também. Mas tudo isso é complementar ao tratamento, né? Com a terapia e com a medicação adequada. Sim, sim. Adriana, tem umas perguntas aqui que eu acho que o papel do psicólogo é importante, é super importante em associação com a medicação. É sobre as recaídas. Olha, a fio de sol, né? Pode acontecer de uma pessoa com transtorno bipolar medicada e estar em crise? E a Mariana falou, né? A mesma pergunta, olha como é recorrente. Bom dia, os episódios depressivos ou as chamadas recaídas podem acontecer mesmo em tratamento? O que você diria, Adriana? Poxa, eu vou tentar resumir aqui, depois você me faz o apunhalado final. Uma coisa que eu falo sempre para os pacientes é assim, né? Por conta daquelas questões, né, que a gente trabalha muito sobre os transtornos, né, a gente sabe que quanto mais episódios a pessoa tem, maior a probabilidade de ela ter. Né? Muitas vezes, até mesmo durante o tratamento, a pessoa está estável e ela pode ter alguma instabilização durante o próprio momento da estabilização do tratamento. Então, a gente trabalhar com o paciente para tentar entender os gatilhos, os estressores. Então, a gente fala, é possível? Sim, é possível, né? Porque também tem essa questão de como o seu cérebro está também se recuperando perante a doença. Segundo ponto, o que você está olhando, o que você pode fazer, quais são os estressores que você está causando que você não está percebendo. Então, essa é a segunda coisa que a gente faz. Agora, queria que você fizesse um fechamento aí para a resposta, porque eu sei que são coisas complementares, mas, enfim, você fecha aí para as perguntas. Não, você falou bem. Se a pessoa, por exemplo, primeiro, vamos lá. Que fase você está do tratamento? Muitas vezes no início do tratamento as recaídas acontecem e aí conforme as medicações vão sendo ajustadas e o próprio tempo de medicação se encarrega de trazer mais estabilidade ao quadro, não é? Você está fazendo terapia? Você está fazendo a psicoeducação? Você está, como a Adriana falou, detectando os gatilhos? Você está com uma rotina adequada? Tudo isso vai influenciar se haverá recaídas ou não. E outra coisa que vai influenciar, que aí foge um pouco ao controle de todos, é a própria gravidade da doença e o tempo que a doença ficou sem tratamento. Então, tudo isso vai influenciar para o fato de haver recaídas ou não. Então, responder essa pergunta é fácil, explicar é difícil. Porque responder pode haver recaída? Pode. Mas o tempo de tratamento adequado, com doses adequadas do remédio, medicação adequada e uma boa psicoterapia e atitudes adequadas do paciente, né? Tudo isso vai minimizar e diminuir as recaídas. Excelente, é isso aí. Um dia eu vou falar... mas não é uma pergunta fácil de responder Obrigada. Sim ou não, mas é de explicar. E é uma pergunta importantíssima essa, né? Essa é uma pergunta importantíssima. Vamos lá. Essa aqui, segue aí, Fernandes, que eu já me perdi aqui. Pode deixar que eu vou seguindo, tocando o baile aqui. Porque as manhãs são mais difíceis para quem sofre de depressão. Por razões hormonais, a depressão típica ou depressão melancólica, isso desde a Grécia Antiga se conhece, ela é pior pela manhã mesmo, o paciente vai melhorando ao longo do dia.
Tá? Então isso é uma coisa comum. Não sei quem perguntou, o nome não me chegou, mas está aí respondida, é uma pergunta excelente. Né? Então na depressão melancólica, depressão típica, a piora matinal ela é super comum mesmo. Né? Adriana, a Eliana perguntou assim, um dia a pessoa está bem, no outro ela chora muito e tem tristeza. É isso que é ser bipolar? Não, na verdade a gente nem sabe o que pode ser, né? Para saber o que é transtorno bipolar, a gente precisa ter mais dados, né, do comportamento da pessoa, como ela está, histórico de vida. Tristeza pode ser uma reação normal, né? E todos nós temos, né? E é esperado que a gente tenha, né? Várias emoções e que a gente consiga entender e lidar com elas. Então, não é possível saber, né? Então, mas a pessoa que está feliz e triste no outro dia também não dá para saber, né? Não dá, Isso né? pode ser uma reação normal também. Pode ser uma reação normal, pode ser depressão, pode ser alguma alteração de personalidade. Há personalidades que têm os humores mais instáveis, né? Então não dá para saber, não é isso, né? Transtorno bipolar é algo mais complexo. Essa pergunta aqui eu vou responder. Olha, Luana, após anos de tratamento com inúmeras medicações, a bipolaridade pode ser confundida com esquizofrenia? Olha, eu participei até de um simpósio sobre isso, da Associação Brasileira de Psiquiatria. E essa dúvida entre bipolaridade e esquizofrenia, o que acontece? Tem uma porcentagem das esquizofrenias e dos transtornos bipolares que eles são muito parecidos e é praticamente impossível distinguir em pouco tempo. Muitas vezes o paciente está numa crise e as coisas se confundem. Então, olha só, Luana, eu só corrigiria a tua pergunta assim, ó. Não precisa ser após anos de tratamento com inúmeras medicações. A bipolaridade e a esquizofrenia são doenças que têm uma porcentagem ali de intersecção, que é muito difícil de discernir. Pra você ter uma ideia, quando eu participei, o professor Ricardo Moreno me indicou para participar, né, no lugar dele, que ele não poderia ir. Estávamos eu, o professor Hélio Elkes, o professor Del Porto e tinha mais um professor que eu não me lembro, o professor Acioli, se não me engano. Dois falando, né, de casos que eram mais bipolar, dois falando de casos que eram mais esquizofrenia, né? Então, é um diferencial que às vezes é muito difícil e que é motivo de, como eu acabei de falar para vocês, de discussão em simpósios, né? E tem a Cássia, a Adriana, falou assim, eu gostaria de uma live falando sobre esquizofrenia. Então já fica aqui a propaganda, né? A partir da próxima semana nós vamos fazer lives sobre outros transtornos, né? Dois que já estão programados aí, o déficit de atenção, hiperatividade, pânico, e podemos falar sobre esquizofrenia também. Por que não, né, Adriana? E é uma coisa que a gente trabalha bastante também, né? Então, sim. Adriana, para finalizar sobre recaídas, a Raíssa perguntou uma coisa que eu queria que você respondesse. É comum o psiquiatra suspender os remédios para uma pessoa que tem bipolaridade? Ela perguntou assim, mesmo se faz atividade física? Acho que ela quis dizer assim, olha, se pode suspender o remédio se a pessoa faz atividade física. Acho que ela quis dizer isso. Não pode, né? E aí entra até o que o doutor Fernandes já falou aí, né? Que são tratamentos alternativos, né? Complementares, não são o tratamento central, né? O principal tratamento é a medicação, psicofármaco e atividade física, psicoterapia, dentre outras técnicas, entram aí como complementares ao tratamento, né? Olha, então, é perigoso. Olha, tem bastante pergunta ao vivo aqui. Lembrando, gente, ó, se você está vendo aqui no Instagram, aperta o aviãozinho, manda essa live aí para alguém que tenha pergunta, para alguém que você acha que vai se beneficiar da informação, se as informações estão bacanas, né? Você que está no YouTube, não deixa de se inscrever e deixa um like aí. Deixa um like, né? Se você está gostando aqui das nossas respostas, se as informações estão bacanas, deixa um like também, que isso é importante para a gente. Não deixa de se inscrever no canal e clicar no sino, porque daí você vai ser avisado de outros vídeos e de outras lives, né? Muito bem. Várias perguntas chegando ainda. A gente Vamos lá. Já chegaram, né? Já chegaram, olha só. Adriana, do que se faz uma personalidade? A Sandra perguntou. Quando se fala em personalidade, a gente está falando do quê? Dá pra fazer uma aula aqui, né? Dá para fazer uma live inteira. Nossa, dá? Meu Deus, mas vamos resumir, né? A questão de cultura, da parte biológica, né, das nossas predisposições biológicas e do meio social, né, junto com a cultura aí, não só os nossos aprendizados, mas com quem nós convivemos e como nós nos comportamos. Meu Deus.
É um modo de ser estável que a pessoa tem, né, sedimentado, o modo dela interagir, manejar as emoções, que tem a ver com características inatas, características temperamentais que nós temos, né, desde a nossa formação biológica, nosso desenvolvimento, e características socioculturais que nós adquirimos ao longo do tempo. Normalmente se cristaliza no final da adolescência e início da vida adulta, né? E tende a ser relativamente constante. Então, padrão de comportamento e relacionamento relativamente constante. Essa pergunta aqui... Isso é um ponto importante de lembrar. Tem que ser constante. Tem que ser constante. Algo que oscila muito, né? Pode ser alteração de humor. A depressão pode evoluir para a bipolaridade quando o tratamento não for adequado? Essa pergunta é um tanto quanto controversa, Kelly. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes o diagnóstico de depressão, mais tarde, ele se revela, na verdade, como um diagnóstico de transtorno bipolar. Essa dúvida é super comum, né, Adriana? Sim, sim. A Japelegatti, ela pergunta assim: o exame farmacogenético contribui para que o médico prescreva o medicamento correto para quem tem transtorno bipolar? Muito complicada essa pergunta, né? Em princípio, não. Em princípio, nós usamos as diretrizes, né, de tratamento. Elas indicam os remédios mais adequados de acordo com o seu quadro clínico e a história clínica, tudo que o médico colheu de você na consulta. O que acontece é que o teste ele vai dizer se você metaboliza rápido um remédio ou não, o que vai influenciar muito nas doses que nós vamos usar do remédio. Então, resumindo, esse exame farmacogenético, ele não diz qual remédio vai fazer você ficar bem, mas ele pode ser um instrumento, sobretudo no manejo de doses da medicação, né? Um comentário, Adriana, aqui da Marta, não é uma pergunta, ele fala: o protocolo de tratamento do transtorno afetivo bipolar do Ministério da Saúde tem uma gama boa de medicação disponibilizada do SUS. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. O SUS tem coisa boa e a gama de medicações, né, para os tratamentos da esquizofrenia e do transtorno bipolar é bastante boa no SUS. Adriana, eu vou pedir aqui, a Kelly está perguntando, fale um pouco sobre o transtorno bipolar do tipo 2. Fernando, vamos recomendar também ver a nossa live anterior, né, sobre o transtorno bipolar, porque fala bastante sobre essas diferenças, né, sobre a diferença dos sintomas pela questão de frequência de dias, né, que é a diferença que a gente fala sobre ter sintomas psicóticos e não ter sintomas psicóticos. Então, quero deixar aqui o convite, né, mas em geral também, eu acho que duas coisas importantes no transtorno bipolar tipo 2 é a questão da frequência dos sintomas e também de que eles não têm, né, os sintomas psicóticos, por exemplo, como no transtorno bipolar tipo 1. Acho que são duas das principais diferenças aí que você pode basicamente encontrar, né? Isso no dia a dia é diferente um pouquinho. Eu resumo para quem pergunta assim, é que o transtorno bipolar do tipo 2 ele tem manias mais leves, que são chamadas hipomanias. Um amigo meu, engenheiro, falou: Fernando, não seria semimania o nome melhor? Talvez seja, né? Dá para entender. Então, sintomas maníacos não são tão graves no bipolar tipo 2, mas o que a Adriana falou é verdade. A frequência dos sintomas do bipolar tipo 2 depressivos é até maior, né? Então, o transtorno bipolar... Aqui um relato só da Júlia, eu também faço tratamento de toque com alguns sintomas depressivos. A gente não gosta de citar remédio, né? Porque senão dá a entender que a gente está indicando remédio. Mas obrigado pelo seu relato, Júlia. Ela fala que foi o melhor medicamento que eu já tomei. Fica o recado aí que ela está tratando com antidepressivo e está muito bem do toque e da depressão. Obrigado pelo relato, Júlia. Olha aqui, Adriana, essa aqui eu queria que você comentasse brevemente. A Dilma falou assim: sofri muito com pensamentos ruins, só quando eu venci, aprendi a me conhecer. Então ela relacionou vencer os pensamentos com autoconhecimento. É bem bacana, né? A partir do momento que a gente entende, questiona os nossos pensamentos, a gente consegue lidar muito melhor com os estressores do dia a dia. Então, é um relato bem legal, né? Que mostra a importância da gente conseguir se conhecer e se controlar também para lidar com os sintomas. Né? Não é só uma enxurrada, né? Muitas vezes as pessoas acham que não há nada que possa ser feito para diminuir, né, a intensidade daquela negatividade, mas muitas vezes você aprendendo a lidar, responder esses pensamentos, você consegue ficar melhor. A Tamires falou, né, que
teve um episódio grave em 2016, a partir de então ela faz tratamento com quetiapina e Aristab e pediu para falar sobre essas medicações. São 2 medicações aprovadas no transtorno bipolar, elas têm funções em algo coincidentes, em algo diferentes, né? E elas podem ser usadas. Inclusive tem um projeto de pesquisa lá do nosso grupo, que eu e a Adriana participamos, que associava essas 2 medicações, quetiapina e Aristab, né? Então são medicações boas que podem ser usadas por coincidência, né, Adriana? Sim, foi verdade. Tudo bem legal. Olha, essa aqui eu queria que você comentasse, Adriana. Essa aqui, ó, o psiquiatra só conversou para dar um diagnóstico. Ele só conversou, mas teria que fazer algum exame da cabeça, sei lá, para ver se eu tenho alguma coisa pior? Pois é, na área da psiquiatria, eu acho que isso converge muito com o que a gente falou antes, né, daquela pessoa que fez uma pergunta sobre o diagnóstico, que eu falei, olha, que legal você trazer dados, né, para o seu psiquiatra, porque realmente a psiquiatria é uma área da medicina que não se tem, né, exames para poder fazer o diagnóstico, que não as avaliações por questionários, por histórico de vida, né, então realmente vai ser, teoricamente, só uma conversa, né, para a pessoa que está vendo, mas para quem está ali atrás, para o profissional, existe todo um arcabouço que ele tem que se preparar para poder fazer essa conversa de uma forma direcionada, bem feita e objetiva, para poder fazer um tratamento adequado também. Pois é, Andréa. Se o médico visse a necessidade de fazer uma tomografia, uma ressonância, etc., ele pediria, mas para ele fazer o diagnóstico, isso normalmente não é necessário, né? Quando eu dou aula para os residentes, falo sobre as coisas que eles têm que pedir, a tomografia, a ressonância, eu falo assim, olha, isso aí é só se for necessário, se você perceber alguma coisa estranha que possa indicar um tumor, alguma coisa do tipo, né? A Nena perguntando se eu tenho fibromialgia e depressão também. No futuro eu posso ter transtorno bipolar? Nena, muitas vezes o paciente que tem depressão, num futuro o médico pode chegar à conclusão que na verdade era transtorno bipolar o que o paciente tinha. Mas o fato de ter fibromialgia e depressão não influencia isso. Fibromialgia é algo que cursa muito com depressão e também pode cursar com transtorno bipolar, mas não é que a doença vai se transformar no futuro por isso, né? Sim. Doutora, a medicação para transtorno bipolar e border são parecidas? Em parte sim, em parte não, né? Elas não são coincidentes, né? Para quais casos são usados o antipsicótico? Sou diagnosticada como border, mas já percebi que a medicação é a mesma. Muitas vezes o transtorno bipolar coincide com o transtorno borderline, Márcia, então precisa ver isso, se o médico, o que ele está tratando de fato, né? Você tem que conversar com ele sobre isso. Muitas medicações que podem ser usadas nos dois são parecidas, né? E o antipsicótico, aí eu vou deixar um conceito aqui, né, Adriana, que os remédios em psiquiatria eles não são específicos. Então, o antipsicótico não é só para transtornos psicóticos. O antipsicótico pode ser usado no transtorno bipolar, são muito usados, e até mesmo na depressão, tá? Então, sim, Márcia, vai da relação com o seu médico. Pergunte para ele, questione ele. É muito importante você se sentir segura com o que está acontecendo. Eu recomendo isso. Tá? E as medicações podem ser parecidas mesmo, tá bom? Fernando, eu não sei quanto que vai cair aqui no Instagram, mas queria deixar para o pessoal que se cair, qualquer coisa a gente tá por aqui no YouTube também. Então, é verdade, né? Daqui a pouco a gente encerra e a gente continua no YouTube. Eu nem sei se eu preciso encerrar para salvar a live, se eu não encerrar não salva, enfim. Mas vamos em frente, que tem muita pergunta ainda. Tem muita pergunta. Vamos lá, então. Olha aqui, vamos lá. O que fazer quando a medicação não resolve a depressão unipolar? Bom, aí a ajuda da terapia pode ser bastante importante e há outros recursos, né, como a eletroconvulsoterapia, a estimulação magnética, enfim, mudanças no estilo de vida, há muita coisa que pode ser feita, né? E há muita medicação, é muito difícil, é uma minoria dos casos que não se resolvem com a medicação e com a terapia. Então, assim, há o que fazer, há outros recursos, Harley? Mas isso é uma minoria dos casos que não se resolve, né? Adriana, tem treinamento para o cérebro? Como é que é isso? É uma coisa que você se dedica. Sim, eu sou super apaixonada pela reabilitação neuropsicológica, né? Mas a gente faz isso principalmente quando os pacientes já estão estáveis, né? Ou seja,
tem a vigência do episódio, até porque tanto o transtorno bipolar quanto a depressão gera alteração de memória, de atenção, né, nas funções executivas. Fica difícil, né, você saber o que você precisa treinar quando os episódios ainda estão ali. Então, a partir do momento que o paciente está um pouco mais estável, a gente faz uma avaliação adequada e faz um treinamento sim, né? E esse treinamento é um treinamento que pode demorar de 4 meses a 1 ano, né? Dependendo das queixas e dos objetivos que a gente precisa para tornar funcional. A Sandra está pedindo para comentar do remédio, né? Olha, fica atenta, Sandra. Na live aqui não dá para comentar, mas eu vou começar uma série de vídeos para falar sobre medicações. Então, vai tirar as dúvidas básicas aí de um paciente, para os pacientes sobre as medicações. Falando sobre a quetiapina, é uma medicação muito usada, não só em psiquiatria, mas fora da psiquiatria. Pode ser usada sobretudo na esquizofrenia e no transtorno bipolar, mas também na depressão. É uma medicação que tem múltiplos usos e há até mesmo pessoas que em dose baixa usam para ajudar no sono. Então é uma medicação bastante usada, muito importante, está disponível inclusive na nossa rede pública. É uma medicação bastante importante, a quetiapina. Adriana, a gente... Desculpa te interromper, tem uma pergunta do Lucas aqui, que ele pergunta assim, como tratar um quadro... como tratar durante o quadro de mania franca? Somente com internação? Essa pergunta aí, né? Somente com internação? Não, né? Muitas vezes as manias elas podem ser tratadas ambulatorialmente, pode ser tratada numa internação domiciliar. Se houver um familiar para auxiliar, ele pode pode ser evitado uma internação. Muitas vezes uma família ajudando pode evitar uma internação. Agora, se o paciente está psicótico, saiu da realidade, perdeu o discernimento, muitas vezes a internação pode ser necessária para proteger a pessoa e a família e garantir um tratamento adequado do paciente. Adriana, legal. Eu quero fazer uma proposta para você. Olha, a gente está com 47 pessoas aqui no Instagram, tem outra galera lá no YouTube. Eu vou propor o seguinte, a gente encerrar essa live aqui no Instagram e você começar outra. Aí a gente manda as perguntas. O que você acha? Tá,